Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor ele nos concede de estar aqui. E eu gostaria de estar meditando com você nesta feita aqui sobre a tua vida, a nova vida que Cristo ele te deu quando te resgatou aí do mundo de pecados, não é? Será que você tem zelado aí por este presente de Deus na tua vida? Vem comigo de meditação na palavra de Deus. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Bem-vindo ao canal Semeando a Palavra. Eu sou o teu irmão em Cristo, capelão Jonas Santos, trazendo aqui palavra de Deus ao teu coração. E nesta feita, eu gostaria de estar meditando aqui num versículo na palavra de Deus, gostaria de estar lendo no capítulo 4 do livro de Efésios, apenas um versículo, o versículo de número 22, que diz assim: a palavra de Deus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, não é? Graças a Deus por este versículo lido. E o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4 do livro de Efésios, né, ele escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele fala aqui a respeito de uma nova natureza, não é verdade? De uma novidade de vida. E cada um de nós, como cristãos, não é, em Cristo Jesus, devemos também tomar algumas atitudes em nossas vidas, deixando a velha maneira enganosa de viver, não é? Deixando aqui tudo aquilo que ficou para trás e olhando para o alvo, prosseguindo adiante com Cristo Jesus, e teremos uma vida vitoriosa, não é? Tanto espiritualmente, na verdade, como fisicamente, não é? Porque a obediência a Deus, ela traz benefícios tanto espirituais como materiais para a nossa vida. Se observarmos o texto, ainda no capítulo 4, o versículo de número 17, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Observamos aqui que Paulo ele usa aqui duas expressões: não vivam mais, não é? Como os gentios na vaidade aqui dos seus pensamentos, não é? Se observarmos na palavra de Deus, existem aqui dois modos de se viver: o modo que Cristo ele nos ensinou e também o modo aqui egocêntrico, não é? Que leva o homem aqui a olhar para si mesmo aqui como um valor mais alto, não é verdade? Vamos analisar a palavra de Deus. Observamos que Jeremias, não é? No capítulo 17 e o versículo 9, o profeta Jeremias, ele vai dizer aqui o que é que realmente o coração do homem, não é? Falar a respeito do coração. Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Né? Já dá para notar aqui que o coração do homem é enganoso, né? Os seus pensamentos aqui é enganoso. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui esta carta aqui falando a respeito da nova natureza, no versículo 22, não é? Ele nos exorta dizendo quanto a maneira antiga de viver, não é? Vocês foram instruídos a deixar a velha natureza, não é verdade? Porque ele diz que os pensamentos, não é? O coração, quando fala o coração, a palavra de Deus se refere aqui à mente e vai dizer que os pensamentos é enganoso. Jeremias aqui no versículo 9 do capítulo 17, ele faz esta afirmativa, ele diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, não é? Se observarmos direitinho, Efésios no capítulo 4 e o versículo 19 aí, vai dizer que por causa da insensibilidade dos homens aqui, não é?
eles se tornaram agora libertinos e se entregaram a toda a impureza, não é? E é do coração, é dos pensamentos aí que surgem, não é? Estas impurezas aí da velha natureza, não é? De uma natureza que precisa ser tratada, não é? Pela palavra de Deus, precisa aqui de uma mudança. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Vai dizer que os homens se entregaram, não é? Se entregaram de corpo e alma, foram dissolutos ali, se entregaram para viver uma vida impura, uma vida que desagrada a Deus, uma vida distante de Deus, não é? Se tornaram agora libertinos, eles se entregaram aqui de corpo e alma. 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo de número 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é? Está falando aqui, se referindo, não é, à dissensão aqui nas ceias, não é, dos irmãos, e como também celebrar a Santa Ceia do Senhor. Mas observe que a parte A, aqui a primeira parte deste versículo aqui, manda que o homem ele se examine, que o homem ele se policie, ele veja como é que está a sua vida, não é? Porque todo o cristão, todo aquele que professa a fé em Cristo Jesus, ele tem que se examinar, tem que fazer aqui uma autoanálise de sua vida e ver como é que está a sua vida diante de Deus, diante aqui da sociedade, se houve realmente uma mudança, ou se existe áreas de nossas vidas que precisam aqui, não é, ser examinadas para que possamos agradar a Deus. Tem que haver uma mudança em nossas vidas, não é? Não podemos estar como o velho homem, no engano, com os pensamentos enganosos da velha natureza, não é? Paulo, ele adverte aqui aos irmãos de Éfeso, mas serve de exemplo aqui para cada um de nós que queremos viver uma vida, glória a Deus, íntegra com Deus, uma vida sem termos com que nos envergonhar. Ele diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos, ou seja, foram ensinados. Vocês foram ensinados a não viver mais desta forma, com a velha natureza, uma natureza que se corrompe, não é? A cada dia, com seus pensamentos enganosos, ou seja, com a ilusão. Aleluia! Que o Senhor ele nos ajude a mudar a cada dia. Que o Senhor ele coloque em nós um coração puro, uma mente igual a de Cristo, não é? Vejamos aqui Romanos no capítulo 1 e o versículo de número 18 deixa bem claro aqui que Deus ele se ira. A ira de Deus, ela se acende, não é? Romanos capítulo 1, versículo 18. A epígrafe diz: a idolatria e a depravação dos gentios. Não é? Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Sobre quem? Diz aqui: sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, pega a verdade aqui, detém a verdade, e começa agora a fazer injustiças, não é? Glória a Deus para todos sempre. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Deus ele se ira. Deus ele não fica satisfeito aqui com a imundícia deste mundo, não é? Com a idolatria, com o pecado, com todo o pensamento aqui, com todo o pensamento que distancia o homem de Deus, não é? Ainda no capítulo 1, o versículo 28 ao 31, diz assim a palavra do Altíssimo. 28 ao 31 diz assim:
E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. O versículo 31 diz assim: nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Todas estas coisas aqui, a ira de Deus se acende. Homens infiéis, homens intratantes, não é? Homens corruptos. Aleluia, glória a Deus para todos sempre. Se observarmos direitinho aqui, aleluia, a ira de Deus ela se acende contra essas coisas. Parece que tem o prazer de praticar todas essas imundícias. Me permita a expressão. Ainda no livro de Efésios, no capítulo 4, né, o versículo de número 22 ao 24, eu gostaria de ler, né? Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe, né, segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu pude anotar aqui 3 pontos aqui: despojar-nos, não é? Nos arrependendo aqui e renunciando todo pensamento enganoso, tudo aquilo que não provém de Deus. Observe que no Salmo 51, do versículo 1 ao 5, o salmista Davi, não é? Ele confessando aqui o seu pecado e suplicando aqui agora o perdão de Deus, rogando ao Senhor que lhe renove aqui um espírito reto. Davi, ele vai dizer as seguintes expressões, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele diz mais: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. O versículo 5 ele continua dizendo: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Observe que o salmista Davi aqui, o rei Davi, ele se expressa aqui, não é? Confessando a Deus, aleluia, e rogando a Deus as suas misericórdias aqui, porque ele sabia que Deus era um Deus que poderia mudar toda a sua situação, não é? Então Davi ele estava se despojando aqui de toda a iniquidade, buscando a Deus aqui em oração, confessando aqui. Primeiro ponto, despojando-nos, não é? De toda a iniquidade, de todo o mau pensamento. Segundo, buscando um renovo em Deus, não é? Realinhando aqui o nosso coração e nos enchendo aqui do Espírito Santo, não é? No livro de Gálatas, capítulo de número 5 e o versículo 16 ao 18,
Vai dizer assim a palavra de Deus. Gálatas 5 vem falar aqui sobre as obras da carne aqui, não é? E o fruto do Espírito. Gálatas 5, 16 ao 18. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O versículo 18 diz assim: mas, se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Não é? Graças a Deus, que a graça do Senhor ela nos alcançou. E se andarmos em Espírito aqui, em comunhão com Deus, aleluia, não estamos debaixo da lei. Porque a lei, ela vem para corrigir, não é? Quem está no erro, quem está em pecado, se tratando aqui da lei de Deus, não é verdade? Então devemos buscar um renovo aqui. Terceiro ponto, nos revestir-nos aqui, abraçando e nos comprometendo com o caráter e a pessoa de Cristo, se esquecendo das coisas que para trás ficam, não é? Andando agora em novidade de vida. O apóstolo Paulo aqui, ele nos exorta, não é verdade? Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar, não é? A velha natureza. Glória a Deus para todo sempre. Devemos aqui nos revestir, abraçar aqui, aleluia, nos comprometer, não é? Com o caráter da pessoa de Cristo. Glória a Deus para todo sempre. 2 Coríntios, para concluirmos aqui, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo de número 21, aleluia, a palavra de Deus, ela vai dizer a seguinte expressão: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está falando aqui a respeito de Jesus Cristo, não é? Que mesmo sem pecado, mesmo sendo santo, o próprio Filho de Deus, ele se fez pecador por nós, para que nós pudéssemos estar em comunhão com Deus, para que nós pudéssemos entrar no trono da graça aqui, não é verdade? Em oração, nos confessando as nossas falhas, confessando os nossos pecados, os nossos erros aqui, para Deus, alcançando misericórdia da parte de Deus, através de um renovo, de uma novidade de vida. Assim como Davi, no Salmo 51, ele rogou a Deus ali pelas suas misericórdias, através de Cristo Jesus. Nós também somos alcançados por esta grande e soberana misericórdia de Deus. Mas tem que haver uma mudança. Não podemos ficar, aleluia, agindo como um homem do passado, com a velha natureza, os velhos pensamentos enganosos, pensamentos que nos afastam de Deus, mas que possamos sentir a presença de Deus em nossas vidas, como uma nova criatura aqui, homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Tem que haver uma mudança em nossas vidas. Não podemos permanecer com a velha natureza, com o velho homem, mas vivamos em Cristo. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo, Ele vive em mim. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz. Shalom. Adonai a todos.